Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui de novo para te dar aquela moral na biologia, hein? A gente está começando uma nova playlist hoje. Essa playlist vai falar sobre os nemateumintos. Esses vermes conhecidos também como nemátodos, nematódios ou vermes de corpo cilíndrico, tá? É o grupo das lombrigas, do verme enteróbios, do verme ancilóstomo. Alguns deles são muito conhecidos porque são responsáveis por doenças humanas, algumas até gravíssimas, tá? Por exemplo, a vulquereríase ou filariose, tudo bem? Vamos ver os aspectos gerais desse grupo e os próximos vídeos vão tratar exatamente disso, das doenças que podem ser provocadas por esses animais. Bom, embora a gente trabalhe muito, né, sobre doenças, porque eles são responsáveis, né, por zoonoses que afetam seres humanos, tem que ficar claro que a maioria deles são de vida livre, tá? São vermes que vão fazer parte aí da biota do solo, da biota aquática, né? Muitos são bonzinhos, não causam nenhum problema aí para a espécie humana. Pelo contrário, eles são, na verdade, componentes importantes nos seus ecossistemas. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, nemateumintos, né? Esse grupo inaugurou uma série de coisas novas na escala zoológica evolutiva. Beleza? Tem que ficar muito claro isso nessa aula para vocês, porque isso costuma aparecer bastante nos exercícios e textos de biologia. Então, vamos ler essa pequena ficha aqui que eu fiz, depois a gente vai explorar esse modelo aqui que você está vendo. Esse modelo aqui que você está vendo é uma lombriga, tá? Uma lombriga humana. Eu peguei uma lombriga como modelo para vocês entenderem alguns aspectos anatômicos e fisiológicos do animal. Fechou? Vem comigo. Primeiro aspecto, gente, eles são protostômios. Vamos lembrar o que é isso? Durante o desenvolvimento embriológico desse animal, existe uma estrutura chamada de blastóporo, né, que você consegue acessar o intestino embrionário, que vai formar a boca como o primeiro acesso do canal alimentar. E aqui a gente já tem uma coisa interessante. Esses animais, eles foram os primeiros, né, na escala zoológica a desenvolver isso aqui, ó. Vou até trocar aqui para você, ó, para deixar bem destacado aqui, ó, um canal alimentar completo. Opa, canal alimentar completo, Rudiço. O canal alimentar completo, pessoal, ele tem dois acessos, boca e o que, pessoal? Ânus. Olha que legal. Os nemateumintos foram o primeiro grupo animal a inaugurar isso aqui, né? Um canal completo. Esse canal, hoje em dia, ele é conhecido como canal unidirecional. O alimento tem acesso pela boca, segue todos os órgãos digestivos até atingir o ânus, quando o animal vai rejeitar o que ele não aproveitou na digestão, beleza? Com seus excrementos, suas fezes. Show! Bom, eles são triblásticos, quer dizer que eles provêm de uma gástrula, um embrião, com 3 grupos de células chamados de tecidos ou folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma e endoderma, tudo bem? Então o corpo do animal é todo construído a partir da diferenciação de células desses 3 folhetos germinativos. Muito importante isso, tá? Eles são bilaterais, quer dizer que eles têm, né, um arranjo corporal bilateral, que é aquele arranjo corporal que você consegue seccionar o animal longitudinalmente, dividindo ele em 2 partes, cada parte uma lateral. Legal, né? Qual que é a tendência de animais bilaterais? Eles têm movimentos direcionais, tá? E eles costumam organizar melhor a parte anterior, que é a primeira parte do corpo a entrar em contato com o ambiente, para formar uma cabeça, né? Uma estrutura mais sensível no corpo. É o que a gente chama de cefalização. Então, os bilaterais eles têm uma tendência a cefalizar. Beleza? O canal alimentar completo, como eu sugeri para vocês, é o primeiro, né, grupo animal a inaugurar isso. A maioria é de vida livre, ok? Alguns são parasitas animais e também parasitas de plantas, tá? Aí eu peguei aqui um modelo para a gente trabalhar, labutar. Esse modelo aqui é a nossa amiga lombriga. Nossa amiga lombriga é demais, né, gente? A lombriga, pessoal, é um parasita intestinal, tá? Ela provoca uma verminose que ficou conhecida como ascaridíase. A ascaridíase ela pode ser bem intensa, tá? Ela pode prejudicar bastante o hospedeiro. Alguns estudos, né, indicam que boa parte da população humana ao longo do mundo está infectado com esse parasita. Muitas pessoas não sabem porque não desenvolvem sintomas. Para você desenvolver sintoma de ascaridíase, eu vou explicar isso no próximo vídeo, você tem que ter uma carga parasitária relativamente alta. Você tem que ter aí 20, 30 vermes hospedados no intestino, provocando aí machucado, ferimento e essas coisas, tá? Vocês vão ver isso lá no vídeo que eu vou explicar sobre ascaridíase. Por enquanto, vem comigo. Olha só que legal, pessoal. O primeiro aspecto que eu quero explicar para vocês é a questão do formato corporal. O formato corporal ele é um formato cilíndrico. As extremidades do animal são afiladas e a porção média é cilíndrica. Esses vermes são conhecidos como vermes cilíndricos porque eles inauguraram uma cavidade corporal. Quer dizer que foi um grupo
que inaugurou a cavidade corporal. A cavidade corporal, pessoal, é um espaço onde o animal vai abrigar órgãos e fluidos. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então eu fiz um corte aqui, ó, mais ou menos no meio da minha lombriga, e coloquei em evidência o pedacinho que eu arranquei dela, né? Uma secção do verme. Olha aqui, que legal. O que você percebe? Você percebe o seguinte, ó, você tem aqui uma linha preta, parte externa, uma linha alaranjada, uma linha vermelha e lá dentro um tubinho azul, tá? Vamos começar por esse tubinho. Esse tubinho azul que você está vendo aqui é o canal. Canal o que, Rude? Alimentar. Olha que show, né? O canal alimentar ele tem dois acessos, lembra? Tem aqui na parte anterior a boca, olha que legal. E lá você vai ter o ânus ou cloaca, tá? Ânus ou cloaca. Estou rezando a Deus aqui para que vocês estejam vendo onde eu estou escrevendo. Deixa eu ver. Sim, perfection, beleza. Tá? Ânus é a abertura por onde o animal libera os excrementos. O cloaca, que é uma região comum a mais de um sistema. Por exemplo, o sistema digestivo e o sistema reprodutivo. Tá? Isso é comum nos machos. Daqui a pouco eu chego lá. Bom, o que você percebe? Você percebe o seguinte, o canal alimentar ele está inserido numa grande cavidade. Essa cavidade ela não está vazia, ela é cheia de líquido, fluido, basicamente água. Bom, essa cavidade ela tem dois nomes atualmente. Ela pode ser chamada de pseudoceloma ou ela pode ser chamada de blastoceloma. Vamos colocar aqui, ó. Pseudoceloma. Ou blastoceloma. Beleza? Pseudoceloma ou blastoceloma. Bom, essa cavidade, pessoal, ela abriga fluidos e órgãos. Olha que legal, ó. Dá para você ver aqui uns pontinhos que eu fiz, que é fluido. Esse fluido que está aqui dentro, ele exerce pressão na parede do corpo, tá? Fazendo com que o animal tenha esse formato cilíndrico que você está vendo. Ele funciona como um esqueleto, né? Esses animais têm esqueleto hidrostático. Vamos colocar isso, o pseudoceloma abriga fluidos, abriga fluido que atua como o que, Ruth? Como esqueleto hidrostático. Um esqueleto, gente, à base de água, basicamente, né? A base de água, basicamente. Bom, vocês entenderam, né? Bom, para dar mais capacidade, firmeza para o corpo do animal, olha que interessante. Você tem aqui uma musculatura, né, circular aqui, ó, ao longo de todo o corpo, a gente chama de musculatura longitudinal, ela cresce ao longo de todo o corpo do animal, a musculatura proveniente do folheto mesodérmico, tá? Essa musculatura, eu estou fazendo ela aqui de vermelho, ó. Vamos colocar aqui, ó, musculatura longitudinal. Essa musculatura longitudinal permite que o animal desenvolva basicamente dois movimentos. Ele serpenteia, tá? Ele não consegue encolher como faz uma minhoca, ó, assim, ele não consegue fazer isso. Ele serpenteia ou ele enrola, tá? Então ela permite que ele faça esse movimento aqui, ó, serpenteante, ou ele enrola. Isso aqui é bem interessante. Quando o animal está acuado com algum problema, ele enrola, tá bom? Por que ele faz isso? Porque acima da musculatura, você vai ver a parede do corpo. A parede do corpo é formada por uma epiderme aqui de laranja. Vamos colocar aqui, ó, epiderme. De laranjinha aqui é uma epiderme. Beleza? E a epiderme secreta, né, um material inerte. Esse material inerte é uma cutícula, que eu coloquei aqui com a linha preta para vocês. Então, você tem aqui, ó, a cutícula. Essas duas coisas aqui juntas, ó, coloquei o mais ali para você, epiderme e cutícula, formam o que a gente chama de tegumento. Então, isso aqui é o tegumento. Isso aqui é importante, pessoal. O tegumento, ele tem uma cutícula protetora. Essa cutícula protetora, ela vai garantir, né, que agentes agressivos externos não prejudiquem o corpo do animal, tá? Além de conferir aqui, ó, uma firmeza, uma dureza, para que os líquidos que estão fazendo pressão aqui dentro da cavidade pseudocelomática não estourem o animal, porque tem uma pressão aqui interna, tá? Que senão estoura o animal.
Muito bacana, né? Ajuda na sustentação. Essa cutícula ela dá um suporte aí na sustentação do corpo do animal. Bem legal. Aí, olha, presta bastante atenção. Essa cutícula ela é formada por um material inerte, sem vida. Não acompanha o crescimento do bicho. Então quer dizer que para ele crescer, ele tem que periodicamente substituir essa cutícula, tirar ela para poder crescer. Isso é interessante, sabe por quê? É um crescimento onde você tem que ficar tirando cutícula para crescer, tirando para crescer. Similar ao crescimento dos artrópodas, que é um grupo bem numeroso de animais que a gente vai estudar logo à frente, né? Logo à frente. O crescimento desses animais, o crescimento de artrópodes, é um crescimento que realiza trocas periódicas de cutícula. A gente chama esse tipo de crescimento imuda ou equidise. Então esses bichos aqui, para eles poderem ganhar tamanho, comprimento, eles têm que realizar equidise, que é a troca periódica de cutícula, tá? Eu não tenho espaço para ficar escrevendo aqui no meu quadro, mas para o vídeo e anota isso, por favor. O crescimento desses animais é similar ao crescimento dos artrópodas. Eles precisam realizar periodicamente a substituição de cutículas. É um processo que a gente chama de equidise ou muda. Tudo bem? Show? Maravilha. O que mais, Udi, de interessante que a gente tem aqui? Olha que legal, pessoal. Se você prestar bastante atenção, você vai ver aqui uns tubinhos de cor rosa, tá? Esses tubinhos de cor rosa, eles começam lá na parte anterior e seguem praticamente todo o corpo do bicho. São canais. Eu vou tentar reforçar aqui de preto para você, ó, para ficar mais fácil você ver da sua residência, ó, bem aqui, ó. São canaizinhos que recolhem sujeira do corpo do animal para poder jogar fora. Esses canaizinhos que vocês estão vendo aí, nós chamamos de canais excretores ou renetes. Renete, isso mesmo, vamos colocar aqui, ó, renete. Vou escrever errado. Ó, ixi, escrevi tudo errado. Espera aí. Renetes. Aqui é um renete, aqui é outro, tá? Os renetes, eles são canais relacionados ao sistema de excreção do bicho. Bom, se você vier aqui na parte anterior comigo, eu fiz uma ampliação para você ver. Olha que legal. Dá para ver eles aqui, ó. Os tubinhos rosas, tá vendo aí? São os renetes. Vamos colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, bem na parte anterior aqui do corpo, ó, bem perto da boca, você vê aqui um buraquinho aqui no meio. Esse buraquinho no meio está se encontrando aqui com duas projeções dos renetes. Esse buraquinho aqui, ó, é o poro excretor. Olha que chique, é o poro excretor. Se você prestar atenção, você vai perceber o seguinte, os renetes são tubos que correm lateralmente no corpo do animal. Se conectam aqui no meio e abrem, né, fazem um buraquinho por onde vai sair o xixi, a urina do animal. Né? Esse é o sistema de excreção do bicho. É um sistema muito simples, muito anterior ao surgimento de rins, nefrídeos, por isso a gente chama esse sistema de sistema protonefridial. E se você usar a imaginação, você consegue ver, mesmo que estando deitado aqui o desenho, você consegue ver tem um tubo aqui, ele se conecta ao meio, como se fosse a letra H. Né? Por isso que a gente fala que o sistema excretor desses animais é um sistema excretor de túbulos em H. Vamos colocar aqui, ó, sistema excretor em tubos o quê? Ou tubo H, né? Em tubo H, olha que legal, chique, né? E como é que funciona? Funciona assim, é bem simples. Todo metabolismo gera produtos químicos, sujeira, né? Algo indesejável. Eu costumo dizer que é o lixo que o animal tem que jogar para fora. Bom, essa sujeira que está sendo produzida pela atividade dos músculos e demais células do corpo vão ser lançados dentro do líquido que a gente chama de líquido pseudocelomático. Aquele mesmo líquido que dá pressão, né, na parede do corpo para dar formato e sustentação animal, né, o esqueleto hidrostático dele. Chega um momento que esse líquido está cheio de sujeira, substâncias químicas indesejáveis, por exemplo, amônia e outros resíduos. Então, esse líquido ele vai ser depurado, ele vai ser filtrado. Esses canais longitudinais, chamados de renetes, vão tirar essa sujeira, concentrar essa sujeira dentro deles, dentro desse canal. Depois eles vão lançar essa sujeira ao ambiente externo por meio desse buraquinho que é o poro excretor. Então, os renetes, eles são estruturas de filtragem que limpam o líquido pseudocelomático, coletando a sujeira e jogando ela para fora. Bacana, não é, gente? Aí, usando ainda aqui o desenho anterior, olha só para você ver. Você vê aqui na parte anterior do corpo, essa estrutura aqui que parecem pétalas de uma flor, né? Vocês são lábios. São lábios da minha lombriguinha. A gente chama de lábios. Em algumas publicações, o pessoal chama de papilas labiais. O animal usa isso aqui para se fixar na parede dos intestinos, para mordiscar, para comer. Isso aí ajuda o animal a poder se alimentar. E aí você tem um buraquinho aqui, olha aqui o buraquinho. Ó. Esse buraquinho aqui, ó,
É a boca, é por onde o alimento entra. Olha aí, que show. Por onde o alimento entra. E aí você tem aqui de azul o tubo ou canal alimentar, que é completo. O tubo se estende da parte anterior, onde está a boca, até o final do corpo aqui na cauda, onde você vai encontrar o ânus, ou você vai encontrar uma cloaca, que é uma abertura comum tanto ao sistema digestivo quanto ao sistema reprodutivo desses bichos. Beleza? Eu espero que você esteja entendendo tudo, tá? O quadro é pequeno, às vezes a gente tem que colocar informação em cima de informação para dar certo, tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, com calma, tranquilidade. Mas se você é daqueles que pega rápido, acelera o vídeo aí e manda bala, ok? Tamo junto. E aí, Rude, o que mais que eu preciso saber sobre esses bichos? Observa aqui, ó, ainda na parte anterior, você está vendo aqui uma espécie de círculo, tá vendo? Isso aqui é um gânglio. É um gânglio. Isso aqui é uma massa de neurônios que se arranjou de forma circular ao redor aqui do canal alimentar. A partir desse anel ganglionar, surge aqui um cordão nervoso longitudinal na parte de cima do animal e um cordão nervoso longitudinal na parte de baixo. Eu estou representando esses cordões aqui, ó. Aqui tem um pontinho ó, do corte, aqui tem outro. Então o que seria isso aqui? Isso aqui seria um cordão. Um cordão, o que, Rude? Nervoso. A partir desses cordões nervosos, saem sinais elétricos que vão estimular a musculatura do animal a realizar os movimentos. Massa, não é? Então o animal tem um sistema nervoso que é formado por um anel, vamos até colocar aqui, ó, que é um anel. Anel o que, Rude? Anel, deixa eu melhorar aqui para você. Nervoso. A partir desse anel nervoso surgem dois cordões longitudinais, um na parte superior do bicho e outro na parte inferior. Você pode até falar no dorso e no ventre, mas como é um animal cilíndrico, é melhor falar na parte superior e na parte inferior, beleza? A partir desse cordão nervoso, desse anel e os cordões nervosos, tem toda a rede, né, nervosa do animal, tem todo o sistema nervoso dele, onde saem sinais elétricos que vão controlar o funcionamento dos músculos principalmente, tá bom? Muito interessante. Show, né? Então você tem aqui, na parte anterior, o poro de excreção, que está associado aos renetes, o anel nervoso, de onde saem os cordões nervosos longitudinais, um na parte superior, um na parte inferior. Eu vou até colocar aqui, caso você queira notar, esse aqui também é um cordão nervoso, aqui, ó, aqui em cima, que controla a musculatura do animal. Você encontra, né, uma grande cavidade preenchida por fluidos, essa cavidade é conhecida como pseudoceloma ou blastoceloma, e esse fluido que está aqui, ele vai receber sujeira do metabolismo que será tirada pelos renetes. Ele também exerce pressão na parede do corpo para dar forma cilíndrica ao animal. Lembra que o animal tem, acima da epiderme, uma cutícula. A epiderme e a cutícula formam o tegumento, que é a parede do corpo do bicho. E essa cutícula tem que ser substituída para que o animal possa crescer, um processo chamado de equidise ou muda. Tá? Para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre reprodução. Esses vermes, na sua maioria, eles são, olha só que legal, eles são dioicos. Existe a fêmea e existe o macho. Isso é a regra, tá? Existem alguns representantes de hemateumintos que são monóicos. O mesmo organismo tem sistema masculino e feminino de reprodução. Mas a regra é você encontrar machos e fêmeas, sexos separados. E você tem aqui uma coisa bacana demais. Você tem diferenças anatômicas entre o sexo masculino e feminino. Essas diferenças anatômicas te permitem reconhecer o macho e a fêmea. Bom, quais são essas diferenças? Bom, a fêmea, ela costuma ser maior e mais grossinha do que o macho. Então, se a gente fizer um corte da fêmea, a gente vai ver que ela é mais grossinha do que o macho. E aqui na porção final, que a gente pode chamar de cauda, você vai perceber o seguinte. Na fêmea, a cauda termina de forma simples, afilada aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Seria a fêmea. Já o macho, a cauda dele, na porção final da cauda, ela tem uma curvatura. Essa curvatura, vou até reforçar aqui ó, com a seta, a gente chama ela carinhosamente de gancho. Então, isso aqui seria o gancho. Alguns textos de biologia falam gancho copulatório. Para que ele usa esse gancho? Ele usa esse gancho para copular, acasalar com a fêmea. Esses vermes, eles realizam coito, eles realizam cópula. Imagina meu braço aqui, ó. Meu braço é a fêmea. E minha mão aqui é o macho. O macho enrola, lembra que ele consegue se enrolar aqui, ó. Ele se enrola no corpo da fêmea e com o gancho ele se fixa nela. Mais ou menos aqui no meio do corpinho dela, você vai encontrar a abertura do sistema reprodutivo dela, que a gente chama de poro reprodutor. Então o macho enrola aqui. Quando ele enrola, ele posiciona o gancho dele aqui próximo à entrada do poro reprodutivo. E aí, a partir do gancho dele, saem essas estruturas vermelhas que vocês estão vendo aqui. Ó. Essas estruturas vermelhas são
espículas. Espículas. Gente, espícula é a mesma coisa de espinho. Essas espículas abrem o poro reprodutivo dela e aí o macho joga lá dentro o sêmen, que é a secreção masculina de reprodução. Por esse motivo a gente chama essas espículas de espículas copulatórias. Então o macho vem, enrola no corpo da fêmea, usando o gancho para se fixar nela, abre o poro reprodutivo dela com as espículas e joga sêmen lá dentro, fazendo com que a fertilização dos gametas dela aconteçam dentro do sistema reprodutivo dela. É o que a gente chama de fertilização interna. Para fazer isso, ele usa essas estruturas chamadas de espículas que saem aqui dessa regiãozinha. Veja aqui essa região aqui, ó, que eu estou marcando. Essa região que eu estou marcando, ela é comum ao sistema digestivo e ao sistema reprodutivo dos machos. Essa região aí é a cloaca. Então, o sistema digestivo desses animais pode terminar no ânus ou na cloaca, dependendo do grupo que você está trabalhando, beleza? Isso aqui seria análogo. Análogo é que tem a mesma função, tá? Não é igual, mas tem a mesma função. Isso aqui seria análogo ao pênis, né? É uma estrutura de cópula, uma estrutura copulatória. E aí, Ruth? Depois que o macho fertilizou a fêmea, ela começa a produção de ovos. Eles são ovíparos, eles produzem muitos ovos, tá? Então ela vai produzir ovos. Os ovos mudam de grupo para grupo, tá? Alguns ovos apresentam uma casca bem elaborada. O ovo de Ascaris, ele tem aqui essa membrana cheia de dobrinhas externas. Essa membrana cheia de dobrinhas externas, eu vou falar no vídeo para vocês de ascaridíase, a gente chama de membrana mamelionada. Essa membrana ajuda os ovos a colarem, a grudarem em alguma superfície, tá? E aí? Os ovos embrionam e formam larvas. Esses animais têm desenvolvimento larval. Então, do ovo não sai um juvenil completo, sai uma larva. Algumas larvas desses animais são muito perigosas, são larvas que causam doenças, tá? São larvas que agridem, causam doenças. Algumas são responsáveis por infecções. Então, as larvas, elas são alvo de combate contra verminoses, tudo bem? Mas aí a gente vai ver nos vídeos lá sobre as verminoses que são causadas por esse grupo animal. Gente, eu vou ficando por aqui, vou sair da sua frente para você ter a liberdade de tirar um print ou qualquer outra coisa assim. Eu espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido essa aula de nemateumintos. Essa playlist contém alguns vídeos sobre as doenças que esses caras causam. E aqui a gente tem um panorama geral das características desse grupo animal. Beleza? Muito obrigado, beijão, se cuidem, logo a gente se vê. Tchau, tchau.